aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Um anime que aparece pela primeira vez aqui no canal é o We Never Learn. E caramba pessoal, eu não curti tanto não esse primeiro episódio não gostei muito. Não seria um anime que eu teria vontade de acompanhar, tá certo? Por mais que eu tivesse no hype pra ver ele, talvez isso tenha afetado também. Eu não curti muito, eu quase não ri nada no episódio, eu achei bem morno, bem mais ou menos. E também os traços dele e a forma como foi feito, eu achei tão estranho. Tá difícil de engolir, mas pelo menos os minutos finais eu achei bem divertido e gostei pra caramba. Apesar de quase tudo não ter funcionado pra mim. Mas ainda antes de eu dar meu veredito sobre esse episódio, vamos falar do que aconteceu e quais são as coisas que me surpreenderam e quais foram as impressões que eu tive sobre este primeiro episódio. No caso, logo no início a gente vê aí a preparação de todo o terreno pra gente entender como é que vai ser feita a trama. No caso, a história gira em torno aí de um colégio que tem duas pessoas que são super dotadas, mas cada uma delas é superdotada em um quesito. Então, os outros quesitos, ou pelo menos o quesito que elas gostam, são uma merda, são um lixo, ela não consegue fazer nada. O que acontece é que a gente acaba vendo aí que logo de início o diretor está bastante preocupado com essas superdotadas, porque elas querem fazer um vestibular específico, querem fazer uma universidade específica que elas não conseguem se habituar e nem tampouco entrar, porque elas não conseguem resolver nada. Sabe aquela pessoa que é tapada por um lado, mas por outro ela brilha? É essas garotas. Mas mesmo assim eu acho que não existiria uma pessoa desse nível. Poderia até ser parecido, mas desse nível eu acho que é até bem forçado. Mas no fim, o que acontece é que a gente vê que todos os tutores que tentaram ensinar elas, que tentaram fazer elas aprender e melhorar as suas notas, no caso, para que elas pudessem ingressar na faculdade que elas querem ingressar, simplesmente desistiam, não aguentavam a pressão, porque era muito difícil ensiná-las. A gente acaba vendo que quem entra aí na vez para poder, no caso, ser o tutor delas é o protagonista. A gente vê que ele é chamado aí, no caso, pelo diretor, e o diretor diz que pode estar recomendando ele para uma faculdade muito boa e com a recomendação ainda VIP, se ele, no caso, conseguir fazer com que as duas superdotadas daquela escola consigam entrar na faculdade que elas tanto almejam, independente se elas são boas naquilo ou não. E elas claramente não são boas. E a gente vai vendo aí que, no caso, o protagonista tem um encontro com elas e é quando começa toda a conversa, ele tentando resolver as paradas e fazer com que elas fiquem inteligentes. Em todos os momentos que tiveram piadas, em todos os momentos que estava rolando ali, cara, tinha vezes que eu voava, eu ficava viajando, eu começava a pensar em alguma coisa, eu ficava pensando assim, eita, amanhã vai lançar Fairy Gone, amanhã eita, tem outros vídeos pra fazer, tem as primeiras impressões e tal. Eu ficava voando, mano, eu ficava voando e esquecia do anime. Pra você ver como eu realmente não me atraí em nada pelo anime, eu não me atraí em nada. Uma coisa interessante, por mais que o traço seja meio bizarrinho e eu não gostei, é que ele é original, velho, ele é bem marcante e ele é diferente. Com o passar do tempo assistindo esse anime, talvez eu goste bastante desse traço diferente dele, porque isso é uma das marcas da obra em si, né? Esse traço bem diferente, e os cabelos também são muito importantes na obra, porque cada cabelo ali mostra meio que o que é a caracterização do personagem, ou pelo menos reflete o seu eu interior. Então cada cabelo, cada estilo ali é um estilo próprio. Você vê que todo mundo ao redor deles é tudo normal, somente aqueles personagens específicos, eles são os diferentões da coisa. A não ser pelo diretor, porque o diretor é bizarro, que tem uns negócios do pobulado, que eu não entendo aquilo. O que acontece é que a gente acaba vendo é que ele tenta ensinar por uma semana elas e elas não conseguem evoluir nada. Elas ficam tirando nota 2, nota 3, nota 4, coisa que eu acho impossível, porque uma pessoa superdotada não consegue ser assim. No mínimo ela vai conseguir aprender as coisas. Mas é por motivo da comédia, e esse motivo estava falhando comigo. Por que estava falhando? Eu estava querendo ver esse anime e não consigo gostar dele. Não sei porquê, velho. E logo depois disso a gente vê que ele acaba dizendo que elas deveriam tomar rumos diferentes, deveriam aceitar que elas não conseguem fazer aquele tipo de universidade e aí simplesmente deixar isso de lado e escolher uma universidade que elas tenham talento, que elas tenham condição de realmente ingressar nelas. E aí logo a baixinha ali fica retada, vai-se embora, a outra menina também fica meio morgada, sentindo que ele vai abandonar ela, e depois que acaba o dia, quando ele retorna para sua casa, o mais interessante de tudo isso é que elas deixaram os seus cadernos de anotações. E aí
ele começa a ver, onde ele começa a reparar que os cadernos de anotações dela tem ali coisas que ela não consegue entender e tenta fazer pelo menos uma dica ou misturar com aquilo que ela acha que é. E aí com isso ele começa até mesmo bolar planos e formas de ensinar ela e até mesmo fazer um meio que tutorial para ela já aprender. E isso mostra que ele é muito inteligente, ele é nível absurdo de inteligência. Eu não sei por que ele não é colocado como superdotado. Ele é colocado apenas como um cara inteligente na escola. Ele deveria ser um superdotado de todas as áreas, porque é um cara que consegue fazer o que ninguém consegue fazer, que é ensinar essas meninas, deveria ser um cão chupando manga, porque o cara tem que ser bom, velho, porque as meninas são papadas naquela área que elas escolheram. E no caso ele entende de tudo. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo aí que ele tem uma memória do seu pai que fica sempre mostrando e não mostra quem é o pai dele de verdade. Não sei por qual motivo. Será que é porque ele é um cara muito fodão, é um cara muito rochedo? Se não for por esse motivo, não sei por que ele tem que ficar sendo escondido toda hora e não mostrando o rosto dele. Talvez será que é porque, sei lá, velho, eu não consigo realmente ver um motivo para ele ficar escondido. O que vocês acham que seria? Eu realmente não sei. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que os ensinamentos do pai dele e até mesmo a forma como o pai dele perdoava ele quando ele tirava uma nota baixa, simplesmente faz com que ele lembre disso sem dar pena pelas meninas e diga, não, vou lá e vou ajudar as meninas, não vou ser tão duro com elas, vou ser uma pessoa melhor com elas. E aí ele vai para a escola, leva os tutoriais para elas e aí diz que vai ajudá-las e vai seguir junto com elas. E aí nesse momento já leva para um lado mais romântico da coisa, a gente vê eles estudando e aí uma das meninas desmaia de sono no ombro dele, aí ele se assusta, outra menina aí já bate com o peito no braço dele e ele também se assusta, fica com vergonha e tal. Mas depois de tudo isso, onde a gente mesmo vê um finalzinho ali que ele vai se encontrando com cada um no caminho de casa dele, onde a baixinha trabalha ali no restaurante e estaria fazendo entregas no momento que ele está ali andando com a outra do cabelo longo, que ele passou a maior parte do tempo com ela. A gente vê que a do cabelo longo começa a falar sobre algumas coisas de sonho, de estrelas e tal, e que ela de vez em quando se pega olhando para cima e vendo as estrelas, onde ela gosta muito de procurar pela estrela da mãe dela, que teria falecido. E aí ele fala algumas coisas sobre isso, ele diz que ele também tem algumas coisas parecidas e até mesmo às vezes fica pensando em algo. Deve ser relacionado ao pai dele. O pai dele deve ter morrido ou algo do tipo, ou foi embora, sei lá o que aconteceu com o pai dele. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que depois ele se encontra com a garota ali, né, que é a mais baixinha, do cabelo curto, e ele começa a conversar com ela. Ela bate maior papo, tal, tem uns jogos ali que ela tenta aprender e tal, onde ele vence ela fácil. Aí a gente acaba vendo que ele volta pra casa, e quando ele voltou pra casa, meu amigo, o anime mudou. Eu não sei o que aconteceu, porque naquele exato momento eu gostei de todas as piadas, eu gostei de todas as cenas, eu não sei o que houve. Eu não sei se eram os personagens, se eram os dubladores, alguma coisa me irritava dos outros. Quando ele chegou em casa, que a gente vê que tá ali a sua família, você vê os menininhos ali, eu já comecei a rir com a cara dos menininhos, que eu achei fofinho pra caramba. E depois vem a irmã dele, tem ciúme deles, porque sentiu o cheiro de outras mulheres, eu tava rindo que só a bexiga, velho. E aí depois disso, a gente acaba tendo aí, depois das cenas pós-créditos, uma ceninha da personagem que eu tava tanto esperando que aparecesse. Ela é que vai ter mais graça na história, eu tenho certeza disso. E tô muito curioso para ver o próximo episódio. Eu não gostei desse episódio inicial, vou ser sincero, eu não sou feito de YouTube aí que não fala a verdade. Eu não gostei, pronto, meu irmão, eu não gostei. E o que acontece é que, mesmo que eu não tenha gostado desse episódio inicial, eu fico com muita vontade de ver o segundo, velho. Eu fico com vontade da bexiga de ver a continuação disso aí. E espero que o segundo episódio seja muito bom. Porque eu tô sentindo que é o segundo episódio que eu vou ficar gamado nesse anime. Eu tô sentindo. Vamos lá, vamos seguir com fé, que eu acho que vai sair coisa boa desse episódio. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!